Olá, verdadeiros, sejam bem-vindos ao canal A Verdadeira História. Este é mais um vídeo que nós produzimos para os verdadeiros. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar da linha internacional de data, LID ou LID. Para que serve, afinal? Qual a importância que tem a linha internacional de data? A linha internacional de data, ou LID, também chamada de linha internacional de mudança de data, ou apenas linha de data, é uma linha imaginária na superfície da Terra que faz a mudança obrigatória da data ao cruzá-la. Você cruzou a linha internacional de data, você muda alguma coisa, né? Um dia para frente, um dia para trás. Por exemplo, ao cruzarmos essa linha, a LID, de oeste, o que é oeste? É onde acontece o pôr do sol. De oeste para leste, onde acontece o nascer do sol, volta-se um dia. Ou seja, é necessário atrasar um dia no calendário, tá? Então veja só, é de oeste para leste. Onde é que fica o oeste? Se você olhar o globo planetário, é o que fica à sua esquerda. À sua direita fica leste. Ao passarmos de leste, então, para oeste, adianta-se um dia. Ou seja, é necessário adotar o dia seguinte no calendário. O primeiro acontecimento que envolveu a linha internacional da data, que nem existia, é um fato notório, porque realmente causou furor, causou emoção no momento. Ocorreu com a expedição de Fernão de Magalhães, que aconteceu de 1519 a 1522, quando ele fez a primeira volta ao mundo, a circunnavegação. Quando os marinheiros sobreviventes, infelizmente o Fernão de Magalhães não chegou, né? Ele não chegou na Espanha. Quando os marinheiros sobreviventes chegaram à Espanha, eles tinham certeza, lógico, do dia em que tinham chegado. Certo? Afinal, de 1519 a 1522, é muito tempo, né? São muitos dias e eles contam, ó. Claro, às vezes está vendo só água, não é? Quer chegar, estão passando dificuldades, então os dias são contados, né, com ânsia. Então não podia errar de jeito nenhum. Ora, se eles diziam que era dia 17, dia 5, dia 2 de junho, dia 2 de janeiro, seria aquele dia. Mas acontece que, aliás, vários registros da época confirmam isso que eu estou falando. Os marinheiros tinham certeza do dia que tinham retornado à Espanha. Só que, no entanto, né, o pessoal que estava na Terra não concordou. Opa, não é esse dia não que vocês estão dizendo que estão chegando aqui. E aí, o pessoal da Terra dizia que era um dia diferente. Hoje nós entendemos o que ocorreu, mas o fenômeno causou tanto alvoroço na época, tanta surpresa na época, que até uma delegação foi designada para ir ao Vaticano e contar ao Papa essa odisseia, que na verdade era uma odisseia temporal ocorrida. E eles foram lá no Vaticano contar ao Papa. O Papa Adriano VI achava que, assim, era possível, então, voltar ao tempo. E até chegou a sondar a proibição da linha de data. Com aquela história, o Papa Adriano VI, então, achava, bom, se eles chegaram com certeza, com registros, eles chegaram com a certeza de que aquele dia de retorno era o dia verdadeiro. O pessoal da Terra disse, não é esse dia.
vocês estão enganados. E o cara todos, né, a tripulação sobrevivente com aquele registro todo completo da viagem de circunnavegação. Depois o Papa entendeu, né, e resolveu adotar a tal regra, que é a linha do tempo. O escritor e engenheiro francês Jules Verne escreveu um livro chamado A Volta ao Mundo em 80 Dias. Em sua imaginação, ele criou um personagem chamado Phileas Fogg. Ele criou esse personagem. Um inglês todo cheio de tradição, um inglês todo cheio de horário do chá, as promessas, né? Então esse personagem Phileas Fogg, do livro de Jules Verne chamado A Volta ao Mundo em 80 Dias, quando ele retornou a Londres, essa viagem dele foi resultado de uma aposta feita entre os membros de um clube aristocrático de Londres, que dizia que ninguém faria a volta completa ao mundo em 80 dias. Sempre seria mais de 80 dias. Phileas Fogg, o personagem criado por Jules Verne, disse que sim, que ele faria. E apostou. Aliás, apostou toda a fortuna dele. Era um cara rico, mas ele apostou toda a fortuna dele. Por quê? Porque ele apostou com praticamente todos os membros do clube. E ele partiu. E quando voltou, essa é a história do Jules Verne, quando ele voltou, ele pediu ao criado dele, inclusive, que fosse procurar o padre, porque ele queria casar com uma indiana que ele arranjou no meio da viagem e trouxe para Londres. Ele queria casar. Quando o criado voltou, alvoroçado, gritando surpreso, dizendo: patrão, não é esse dia. Não é esse dia que você está dizendo. Ou seja, ele, na verdade, chegou um dia antes, com 79 dias, mas acreditando que já eram mais, seria provavelmente o 81º dia, ou seja, teria perdido a aposta. E o criado dele volta dizendo que não era, eles estavam no 79º dia, né? O que ocorreu foi que passaram 80 dias para os viajantes, quer dizer, para o Phileas Fogg e seu criado, e depois para a indiana que lhes acompanhou. Mas para quem estava em Londres, foram apenas 79 dias. A linha internacional da data marca o limite entre um dia e outro, e sua travessia resulta na mudança de data. De oeste para leste, voltamos um dia no calendário. De leste para avançar, melhor, basta atravessá-la no sentido contrário, de leste para oeste. Algumas pessoas perguntam por que a trajetória internacional de mudança de data não é reta. A resposta é o seguinte: isso acontece devido aos desvios necessários para evitar que um único país tenha 2 dias ao mesmo tempo. Dias diferentes, lógico, ao mesmo tempo. A linha poderia dividir vários países da Europa e da África se fosse reta. Isso causaria problemas em relação aos fusos horários dessas localidades. A linha internacional de mudança de data, como eu disse, LID ou LID, localiza-se exatamente a 180 graus do meridiano de Greenwich. Isso significa que ele é o antimeridiano, também chamado de antípoda no GMT, Greenwich Meridian Time. A LID é responsável por segurar ou separar o início e o fim dos dias. Certo? Então veja só. O meridiano de Greenwich passa no bairro de Greenwich, em Londres. É considerado o marco zero das longitudes. Para a direita, leste, 180 graus. Para a direita. Para a esquerda, oeste, mais 180 graus, perfazendo 360 graus, que seria o nosso planeta cortado transversalmente, ou melhor, também longitudinalmente, né? Resultaria em 2 esferas, em 2 semi-esferas, de 180 graus para a esquerda e 180 graus para a direita. No encontro desses 180 graus direita e esquerda está
a linha internacional de data ou antípoda, certo? É o antimeridiano, é o contrário do meridiano de Greenwich, é do outro lado do planeta, certo? Um deslocamento do UTC é a diferença de horas e minutos entre um fuso horário específico, por exemplo, o nosso, onde nós estivemos agora, e o UTC, o horário a 0 graus de longitude, é o UTC, ou seja, o antimeridiano. Por exemplo, Nova York é UTC menos 500, o que significa que está 5 horas atrás de Londres, que é UTC mais e menos 0000. É assim que se escreve, tá certo? O tempo universal coordenado, abreviado internacionalmente UTC, é isso que significa UTC, tempo universal coordenado, é um meio termo entre o inglês Coordinate Universal Time e o francês Temps Universel. A pronúncia do Google, será? Não, vamos lá. Então, só para explicar para vocês o que é o UTC, tá certo? Então, a partir dele, são formadas as horas. O Brasil é um país com dimensões continentais, ou seja, a sua área territorial pode ser comparada à área de um continente. Por essa razão, nosso país possui 4 fusos horários. Isto é, existem 4 regiões no Brasil que possuem horários diferentes. Vamos a eles. O ACT quer dizer Hora do Acre. Como é que você escreve abreviadamente? UTC-5. UTC-5. AMT, Hora do Amazonas. Escreve abreviadamente UTC-4. BRT, Hora de Brasília. UTC-3. FNT, Hora de Fernando de Noronha, que se escreve UTC-2. Então, vocês veem que esses horários menos é relativo ao antimeridiano, né? Aquele meridiano 180 graus leste, 180 graus oeste do meridiano de Greenwich. A partir dele, então, os horários todos são formados. A partir de 1972, o UTC substituiu o GMT, que é o Greenwich Meridian Time. Portanto, todos os horários locais do mundo são definidos com uma diferença em relação ao UTC. O horário oficial de Brasília, por exemplo, está 3 horas atrás do UTC. Para descrever tal informação, costuma-se escrever como UTC menos 0300, menos 30300 ou menos 3, ou melhor, menos 0300 ou simplesmente menos 03. Essa diferença é chamada de UTC offset ou simplesmente offset. Pode-se então dizer que o horário oficial de Brasília tem um offset negativo, menos 3 horas ou 3 horas atrás do UTC. Os pontos cardeais, agora vamos a horas, né? Os pontos cardeais N, norte, ou S, sul, E ou L, leste, ou O, oeste, ou W, são utilizados para orientar as indicações das coordenadas geográficas. Esses pontos são medidos em graus e podem variar de 0 a 90 graus norte-sul, que é latitude, ou 0 a 180 graus leste-oeste, que é longitude. Verdadeiros, espero que vocês tenham gostado, principalmente da minha pronúncia. Na verdade, a pronúncia é o que menos importa. O que importa mesmo é se a história é verdadeira. E ela é. Tudo bem? Podem crer. Bem-vindos ao canal Verdadeira História. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Obrigado pela visita, né? Até quarta-feira que vem, aqui no YouTube, no canal Verdadeira História, 19 horas e 15 minutos. Visitem e divulguem o nosso
site de treinamento www.vetorelétrico.com.br. Muito obrigado, graças a Deus, por tudo, pela colaboração na existência e no prosseguimento da atividade deste canal. Eu aguardo vocês até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. E Ele quer. Até lá.